Olá pessoal, bem-vindo ao nosso curso de Zimbra, tá? O Zimbra Collaboration Suite, tá? Meu nome é Marcos Vinícius Campes, vou fazer uma breve apresentação minha aqui, rapidinho. Bom, como eu disse anteriormente, meu nome é Marcos Vinícius Campes, tá? Eu sou formado em bacharel em sistemas de informação, sou formado desde 2010, tá? Trabalhei como administrador de redes na empresa Odebrecht, tá? Empresa bastante conhecida aí, principalmente na criação dos estádios aí da Copa do Mundo, né? No estádio do Corinthians e tudo mais, tá? Então eu trabalhei lá por um tempo como administrador de redes. Depois passei como consultor Linux na Beta Tecnologia. A Beta Tecnologia é uma empresa de Franca, né? Franca, São Paulo. Trabalhei um bom tempo lá como consultor Linux, também na área de Zimbra, Zabbix e redes em geral, principalmente na parte de servidores Linux, né? Eu escrevo artigos para o site do Vivo Linux. Creio que a maioria de vocês que estarão vendo essa videoaula já acessou o site do Vivo Linux. O site do Vivo Linux já salvou a vida de alguém aí, tá? Sou militante do uso do software livre, tá? Desde 2006 aí eu sou usuário Linux e até antes disso já era militante do uso do software livre, né? A gente apoia de todas as formas, cria cursos, apresentações, palestras e tudo mais para difundir a ideia, né, do software livre, tá? Como eu disse aí para vocês também, sou usuário Linux desde 2006, tá? Um bom tempo aí. E hoje em dia criei a minha empresa, né? Sou fundador aí da minha empresa Byte Livre. Nós damos consultorias aí em servidores em geral, né? Tanto Linux quanto Windows. Damos consultoria em Zabbix e Zimbra, né? Que são dois softwares aí bem interessantes. Sobre OCS também nós damos consultorias. Consultorias em redes em geral e desenvolvimentos de site, né? Então hoje em dia eu trabalho por conta aí, criei a minha empresa com o nome de Byte Livre, tá? Quem quiser aí entrar em contato comigo, tá? Vocês podem acessar o Facebook da minha empresa, que é o facebook.com/bytelivre, tá? Pode mandar um tweet aí através do Twitter, tá? twitter.com/bytelivre. Podem me mandar também e-mails através do treinamentos@bytelivre.net, tá? E para quem quiser acessar o site da minha empresa para saber os nossos serviços, produtos e tudo mais, o site é o bytelivre.net, tá legal? Para quem aí quer procurar meus contatos no Vivo Linux, Skype e tudo mais, o meu nome de usuário eu não coloquei aí, é Markintux, tá? MARKIN de navio, TUX. Vocês podem me procurar aí também, vão achar aí diversos artigos meus e tudo mais, tá legal? Vamos lá. Bom, antes de mais nada então, né, pessoal, vamos aí fechar quais serão os objetivos desse nosso curso, tá? Então, esse nosso curso, o objetivo dele, né, no final do curso você vai ser apto aqui, né? Bom, o objetivo desse nosso curso, tá, é entender completamente o funcionamento do Zimbra, tá legal? Vamos entender aí completamente o seu funcionamento. Vamos instalar e configurar o Zimbra, tá? Instalar ele por inteiro e configurar, nós podemos falar em uns 90% do Zimbra, né? Vamos ser aptos a criar temas, é uma matéria bem interessante. Creio que a maioria das empresas aí em que vocês vão trabalhar ou estão trabalhando e até a empresa de vocês vão querer ter um tema personalizado, né, para cada uma delas. Então, a criação de temas é um tema, né, bastante importante aí que vai ser mostrado nesse curso também, tá? Vamos aprender a criar rotinas e executar backups, né? Então, um dos grandes diferenciais desse nosso curso é a explicação de como criar uma política de backup bem feita,
antes de sair por aí criando backups e tudo mais, tá? Então vamos ter uma matéria só de criação de backups e vamos também ter uma matéria só de como executar essa política de backup que a gente vai ser apto a criar aí, tá? Vamos também ser aptos a instalar e configurar um anti-spam juntamente com o Zimbra, tá? Hoje em dia aí nenhum servidor de e-mail possui não possui, né, um anti-spam. Hoje em dia qualquer servidor de e-mail tem um anti-spam muito bem configurado e não vai ser diferente do nosso curso, tá? Nós iremos aí abordar a instalação por completo de um anti-spam juntamente com o Zimbra, tá? E vamos aprender aí alguns comandos básicos de administração do Zimbra, né? A gente diz que o Zimbra, aí, 90% dele, a gente consegue administrar através da interface web de administração dele, tá? Mas vários outros quesitos, né, exigem alguns comandos básicos em modo texto, tá? E isso daí, lógico, para automação e tudo mais, é de enorme importância ter o conhecimento desses comandos básicos do Zimbra, tá? Então a gente vai ver alguns comandos aí extremamente importantes, tá, no modo texto do Zimbra para fechar aí nossos objetivos do curso. Tá legal, pessoal? Bom, antes de mais nada, vamos fazer também, lógico, uma breve introdução aí sobre o e-mail, né? Do que adianta um administrador de e-mail, de um servidor de e-mail, né? Administrar bem um servidor de e-mail, mas não sabe como surgiu o e-mail, ou não sabe a teoria por trás do servidor de e-mail, né? Então, nós vamos ver aqui uma breve introdução de como surgiu o e-mail, né? Então, pessoal, o e-mail nada mais né, do que uma carta virtual, né, no qual, assim como a real, lógico, possui endereço de entrega, endereço de envio, destinatário e etc. Tá? Eu acho que a maioria aqui do pessoal usa, lógico, né, e-mail e sabe muito bem disso, né? Então, assim como uma carta real, o e-mail é uma carta virtual que a gente coloca, lógico, o endereço de entrega, né, para quem a gente vai enviar esse e-mail, o endereço de envio, né, quem está enviando, destinatário, e assim vai indo, né, a gente coloca anexos, né, assim como uma carta real que a gente poderia colocar, lógico, alguma coisa dentro dessa carta, além do próprio escrito em si, né. Bom, o primeiro e-mail aí que a gente tem notícia, né, aconteceu no ano de 1965, bastante tempo atrás, lógico. Foi uma troca de mensagens aí entre múltiplos usuários. Entre múltiplos usuários de mainframe, né, pessoal? Então, o e-mail aí nada mais né, do que essa troca de mensagens. Desde antes, o primeiro e-mail aí foi uma troca de múltiplos usuários, né, de um mainframe. Então, foi uma troca de mensagens de usuário no mesmo computador, né? Que a gente tem notícias aí do primeiro e-mail, tá? Como tudo no mundo, né? Logicamente surgiu primeiro no quesito militar, né? Hoje em dia aí, até antes, né? Nessa época, tudo que era criado provavelmente vinha antes no quesito militar e depois passado para nós civis, né? Então a ARPANET teve uma grande contribuição aí para o futuro do e-mail, né? A ARPANET era um órgão, né, militar, tá? Olha lá, por quê? Pois os militares americanos tinham um grande interesse, lógico, de interligar todos os acontecimentos de suas bases militares com outros departamentos, tá? Então, pessoal, vocês podem ver aí que a necessidade do e-mail era muito grande para interligar todos os departamentos, né, todas as bases do exército americano. Então a ARPANET investiu bastante nessa tecnologia para eles ter esse controle, né, esse acesso para passar a informação mais rápido, né? Então aí sempre o quesito militar, né, sendo pioneiro aí na tecnologia, né? E hoje em dia não é muito diferente também, tá?
Então, aí, em 1971, né, um cara chamado Ray Thompson, né, introduziu o sinal de arroba com o objetivo de separar os nomes de usuários e os das máquinas, né, do endereço de e-mail. Hoje em dia, lógico, não é diferente também, né? Hoje em dia a gente mantém até esse conceito ainda, que é o nome de usuário, arroba ou domínio, né? No caso aqui era o nome da máquina de endereço de e-mail, tá? Então, a partir daí, o e-mail foi evoluindo até chegar nos dias de hoje. Se a gente for ver bem a estrutura do e-mail, continua basicamente a mesma coisa. Muda poucas coisas aí, a quesito de anexos e tudo mais. Mas a gente fala aí que a base do e-mail continua a mesma, né? Tem um arroba que o Ray Thompson criou, a ARPANET, né, que ajudou no quesito de envio, né, de e-mails através das bases. Então a gente não teve muita diferença aí do que é no dia de hoje, tá legal? Vamos lá. Bom, como funciona, né, pessoal, um servidor de e-mail, né? Eu já vi muitos administradores de servidores de e-mail que não sabem aí como funciona o nosso servidor de e-mail, né? Como que um servidor de e-mail funciona? Simplesmente, né, pega os tutoriais da internet e executa, né? Isso não vai ser o caso do nosso curso, né? Nosso curso a gente vai ver desde essa base introdutória aí sobre o e-mail, tá? Então, como funciona um servidor de e-mail, pessoal? É bem simples, tá? No caso, aí, um servidor de e-mail possui dois servidores diferentes, né? O SMTP e POP ou o IMAP, tá? Então, pessoal, tomamos por base esses três protocolos, né? Esses três servidores, né? Então, o servidor SMTP, né? Que é o Simple Mail Transfer Protocol, né? É o protocolo simples, né, de transferência de e-mail. Ele atua na porta 25. Hoje em dia, na maioria dos servidores, lógico, ele está atuando na porta 587 por causa dos spams, né, do grande número de spams. Mais pra frente a gente vai ver o porquê dele estar atuando na porta 587 e não na 25, tá? Não confundam que essas portas, entre servidores de mesmo domínio, a comunicação ainda é na 25, tá? Agora, servidores de domínio diferente, a gente está usando a 587, tá? A gente vai ver isso mais pra frente, mais detalhadamente nessa parte de SMTP, tá? Mas, voltando aí ao assunto dos nossos servidores, né? Então, a gente possui um servidor de envio e um de recebimento, tá? O de envio é o SMTP, né? Simple Mail Transfer Protocol, e o de recebimento podendo ser tanto POP3 quanto o IMAP, tá? Então, o POP, pessoal, é o Post Office Protocol, né? Ele atua na porta 110, tá? Então, é um protocolo de recebimento aí de e-mails. E temos também o IMAP, né? Que é o Internet Mail Access Protocol, tá? Que atua na porta 143, que também é um servidor de recebimento de e-mails, tá? Então, nada mais pessoal, que o SMTP é encarregado de enviar as mensagens e o POP ou IMAP se encarregam de receber as mensagens, tá? Então, o funcionamento, assim, se fosse para explicar basicamente como funciona o servidor de e-mail, o interessante é saber esses três protocolos e o que cada um faz, né? Então, no caso, o SMTP envia esse e-mail, né, através da porta 25 ou 587. O POP ou IMAP, você escolhe, recebe esses e-mails, né? O POP na porta 110 e o IMAP na porta 143. Beleza? Bom, aqui nós temos uma imagem detalhada aqui, né, de como funciona um servidor de e-mail, tá? Uma imagem bem detalhada, tirada do site How Stuff Works, né, como as coisas funcionam, tá? Então, através dessa imagem, é possível explicar para vocês o funcionamento mais detalhado de um servidor de e-mail, tá? Bom, então, a gente viu, né, no slide anterior que é possível, o servidor de e-mail possui três protocolos, né?
o POP3, o SMTP e o IMAP. Bom, então, aqui no caso, tem um exemplo básico de recebimento e envio de e-mails, tá? Então, um usuário X, né, enviou um arquivo de texto, um e-mail, né, pro meu e-mail, tá? Eu recebi um e-mail de arquivo texto. O POP3 é encarregado de pegar esse e-mail recebido e colocar na porta, passar pela porta 110, né? Recebi através do meu cliente de e-mail esse e-mail, lógico, lá, meu cliente de e-mail vai lá buscar no POP3 o e-mail recebido, o POP3 reenvia esse e-mail aqui para o meu cliente de e-mail, eu recebi esse e-mail, vou responder meu e-mail, eu envio esse e-mail através da porta 25 do protocolo SMTP, ele cria uma fila dos e-mails que eu estou enviando e passa adiante, tá? Então é bem simples aí um funcionamento de um servidor de e-mail, tá? Foi que nem foi falado nos slides anteriores. POP3 recebe esses e-mails, né, através do meu cliente de e-mail e envia através da porta 25 do protocolo SMTP, coloca em fila esses e-mails e envio, tá? Bom, aqui nesse próximo slide nós temos mais detalhado ainda como funciona o nosso servidor de e-mail, tá? Então aqui no caso, pessoal, nós temos dois servidores de e-mail, né? O servidor de e-mail 1, que é o servidor de e-mail do How Stuff Works, tá? E temos o servidor de e-mail 2, que é o MindSpring, tá? Então, nesse caso de uso aqui, nesse estudo, nesse gráfico de estudo aqui, um cliente, né, um usuário, vai utilizar o servidor do How Stuff Works para enviar esse e-mail para o servidor do MindSpring. Tá legal, pessoal? Então, como que funciona isso? Eu fui lá, né? O usuário foi lá, criou o seu e-mail, né? Criou uma mensaginha de texto e colocou o endereço, lógico, da pessoa do e-mail do MindSpring, tá? Então, esse usuário escreveu a mensagem, falou que vai para o meu servidor do MindSpring, apertou Enter e enviou. Como que aconteceu esse envio? Esse envio acontece pela porta 25 do protocolo SMTP. Eu gero uma fila dos e-mails que eu tenho que enviar, tá? O meu protocolo SMTP pega esse e-mail e envia pro servidor do MindSpring através da porta 25 do SMTP, tá? Então, o SMTP enviou esse e-mail, tá? Ele ficou arquivado aqui, né, na mensagem de texto e o protocolo POP3 do MindSpring recebe essa mensagem de texto e envia para o cliente de e-mail, tá? Ele recebe essa mensagem de texto e o cliente de e-mail, através do protocolo POP3, vai lá receber essa mensagem, tá? É bem simples, creio aí que a maioria de vocês, lógico, né, vai entender aí de primeira, não tem muito segredo nessa parte. Legal? Vamos lá. Bom, aqui tem uma imagem, pessoal. Depois do Zimbra estar instalado num servidor, eu gerei um Nmap, né, que é um comando de rastreamento de portas, né, ele me mostra o status das portas. Então, olha aqui, depois que eu instalei o meu servidor Zimbra, algumas portas aí foram abertas, né? Qual que é as portas abertas, né? A porta 25, né, que eu falei para vocês, que é a porta responsável pelo SMTP, tá? Podem ver que ela fica aberta, tá? A porta 110 também está aberta, né, depois que eu instalei o Zimbra, que é a responsável pelo POP3, né? A porta 147 também está aberta, 147 não, desculpa pessoal, 143, né, responsável pelo IMAP, e a porta 587, né, que é a outra porta aqui que agora geral está usando como porta de SMTP também, tá, que é a 587, que é essa porta aqui, tá. Então, pessoal, podem ver que depois que a gente instala o Zimbra, ele mesmo já abre todas essas portas que a gente viu aí anteriormente, que são necessárias estarem abertas, né, para o nosso servidor de e-mail funcionar corretamente. Então, muitas pessoas aí não têm o conhecimento disso, de como funciona o servidor de e-mail,
apenas executo o que foi lido na internet, né? Então, essa gama de conhecimento é muito importante, pois se você tiver algum problema de recebimento ou envio de e-mail, a primeira coisa que você tem que olhar são as portas, né, responsáveis por esses protocolos, se elas estão abertas ou não. Tá legal? Então, esse conhecimento aí é muito importante e é bem interessante você ver como que o Zimbra abre essas portas depois que instalado em um servidor. Legal? Bom, eu costumo dizer, pessoal, que o Zimbra ele foi separado, o Zimbra não, né? Os servidores de e-mail foram separados em antes e depois do Zimbra, tá? O Zimbra, para mim, foi um grande divisor de água na criação de servidores de e-mail, tá? Então, eu vou dar uma mostrada aqui para vocês como que era feito um servidor de e-mail antes do Zimbra, para vocês verem a facilidade que o Zimbra deu para a gente, tá? Para a gente criar um servidor de e-mail e muito mais robusto do que era antes, tá bom? Creio que a maioria de vocês aí já devem ter instalado um servidor de e-mail sem ser Zimbra, né? Possivelmente dessa forma que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, há 6 anos atrás, quando eu entrei nessa vida aí de administrador de e-mails, né? Como que era a instalação de um servidor de e-mail, né? Quando não se existia aí o Zimbra, tá? Quando o Zimbra não estava muito difundido aí no mercado de servidores de e-mail, né? Bom, antes do Zimbra, pessoal, a instalação de cada componente de um servidor de e-mail era feita separadamente, tá? Não era apenas um pacote e instalava tudo de uma vez, tá? Então, antigamente, até hoje, se encontram vários servidores de e-mail assim, e até tem gente que faz ainda servidores de e-mail assim, apesar de ser menos robusto que um Zimbra, tá? Nós teríamos que instalar um por um desses pacotes, tá? 90% dos casos eram instalados esses pacotes aqui, tá? Que a gente tinha que instalar o postfix como servidor MTA, né? Que era o servidor de envio e recebimento de e-mails, né? Uma SQL, lógico, um banco de dados, né? Um servidor de e-mail que se prezava aí, um bom servidor de e-mail teria que ter um banco de dados, né? Teríamos que instalar também o MailDrop, que era um programinha aí para cota de disco, né? Que a gente jogava uma cota de disco para determinado usuário, né? Teríamos que instalar também o Postfix Admin, que é uma área de trabalho administrativa, né? Para a gente administrar nosso webmail, tá? Tínhamos que instalar também o Clamav, que era um antivírus. Lógico, você não vai instalar um servidor de e-mail sem um antivírus. E claro, não instalaria também um servidor de e-mail sem um anti-spam. Então, a maioria aí usava o Spam Assassin, eu uso até hoje, né? O Zimbra mesmo usa até hoje, tá? E uma ferramenta de webmail era usado o Square Email, né? Na maioria dos casos aí. Então, pessoal, a instalação de um servidor de e-mail antes do Zimbra era uma instalação bem complexa, tá? Não era simples igual é a instalação do Zimbra que a gente vai ver mais pra frente, tá? Não estou falando que é ruim essa instalação, muito pelo contrário, essa instalação te dá uma base muito grande de conhecimento em servidores de e-mail, porém, não tem por que você criar novamente a roda, né, se ela já está feita. Então, eu difundo muito aí para os meus amigos que a instalação do Zimbra é muito melhor do que a instalação separadamente de cada dispositivo, de cada pacote desse, tá? Pois o Zimbra é muito mais robusto, né? Possui muito mais ferramentas, além de apenas um servidor de e-mail, que nem a gente instalava aqui anteriormente, tá? Bom, instalado tudo esses pacotes, provavelmente aí levando umas de 4 a 6 horas, né? No caso, para configurar todos esses pacotes e funcionar o servidor de e-mail, a tela que você tinha não era muito animadora, né? Era uma tela bem feinha aí do Square Email, bem judiadinha, lógico, você poderia modificar essa tela e tudo mais, a maioria modificava, mas não é uma coisa muito
legal depois de 6 horas de trabalho, de 4 a 6 horas de trabalho, ter uma telinha bem feinha, né? Igual essa daqui, que é a telinha do Square Email. Bom, acessando o Square Email, a gente tinha, né, e tem até hoje, né, uma telinha parecida com essa daqui, que era o Square Email por dentro. Um HTML puro, leve, porém bem sujo, né? Bem confuso, uma tela muito confusa, sem muito aí detalhes e tudo mais, para a gente poder administrar esse webmail, né? Então era uma instalação demorada, tá? Uma instalação difícil de se fazer, para você ter um resultado final muito fraco, tá? Que no caso era do Square Email aqui. E para administrar esse servidor de e-mail, na maioria dos casos, aí, os administradores de e-mail instalavam Postfix Admin, né? Que é uma telinha aí parecida com essa daqui, tá legal? Que também não é nada animador, né? Você passar 6 horas, de 4 a 6 horas instalando o servidor de e-mail e ter uma telinha aqui de um Postfix Admin bem feinha, sem muitas opções de administração e tudo mais, tá? Então isso, pessoal, era antes do Zimbra, tá? Você precisava ter um conhecimento muito grande de servidores de e-mail, ter um conhecimento muito grande de Linux, lógico, e ter uma paciência muito grande para levar de 4 a 6 horas para se instalar um servidor daquele tipo, tá? Sem o resultado ser muito animador como o do Zimbra, tá bom? Mais uma vez, nada contra quem faz servidores de e-mail assim, lógico, mas o Zimbra é muito mais robusto, muito mais simples de se instalar e muito mais simples de administrar, tá? Então, creio aí que vocês, se nunca instalaram o Zimbra, a partir do momento que instalar o Zimbra, nunca mais vai voltar a fazer um servidor da forma que era feito antigamente, tá? Bom, para quem não sabe aí o que é o Zimbra, né? O Zimbra é uma suíte colaborativa, tá? A gente vai ver mais pra frente por que o nome Suíte Colaborativa Zimbra, beleza? O Zimbra ele foi desenvolvido pela empresa Zimbra, tá? Que foi comprado pelo Yahoo em 2007 e depois comprado pelo VMware em 2010. Tá? Hoje em dia o Zimbra é da VMware ainda, tá? Não sei para quem aí já instalou o Zimbra, na versão do Zimbra 6 era praticamente o mesmo webmail que se tinha no Yahoo em 2007, tá? Era muito parecido e já era muito robusto na época, tá? E assim que ele foi comprado pela VMware em 2010, o Zimbra se tornou praticamente aí, referência no mercado de servidores de e-mail, tá? Possui duas versões, tá? O Zimbra possui duas versões, a versão open source e a versão comercial, tá? O que nós veremos no nosso curso é a versão open source, tá? A versão comercial, ela possui algumas ferramentas a mais, tá? Como o backup nativo, tá? E o suporte para conexão com Microsoft Outlook, para sincronismo de agendas e tudo mais. Nada que não pode ser feito com a versão open source, tá? Nós vamos usar um backup, um script de backup criado por um brasileiro, tá? Para suprir aqui esse backup nativo que a versão open source não consta. E vamos utilizar também alguns scripts para fazer esse sincronismo aí com o Microsoft Outlook, da agenda e tudo mais, tá legal? Então, o custo-benefício da versão open source é muito grande em relação à versão comercial, tá? Pois a versão sendo open source, a gente consegue editar o que a gente precisa e, lógico, criar scripts para suprir a necessidade do que a versão comercial consta a mais do que a versão open source, tá? Então, no nosso curso, vamos utilizar a nossa querida versão open source da suíte colaborativa do Zimbra, tá bom? Então, a suíte colaborativa, né, é uma suíte colaborativa para ambientes corporativos extremamente eficaz.
Então, se você tem um pé atrás, se vai instalar ou não o Zimbra, se ele vai estar pesado, se ele vai se comportar na tua rede, podem ficar tranquilo, tá? O Zimbra, ele foi desenvolvido realmente para ambientes corporativos, tá? Tem uma gama de clientes aí que usa o Zimbra, né, em formato open source, tá? O próprio Odebrecht usa o Zimbra, vários órgãos do governo, principalmente do Nordeste e do Sul, usam o Zimbra, tá? A Faculdade de São Paulo, né, a USP, a Faculdade de São Paulo, Universidade de São Paulo, usa o Zimbra também, tá? Então, não fiquem com o pé atrás, podem instalar o Zimbra tranquilamente. Vários órgãos do governo aí usam o Zimbra. Eu possuo clientes com mais de 2.000 contas de e-mails em Zimbra. Então podem ficar tranquilo que o Zimbra foi feito para ambientes corporativos, tá? Já ultrapassou 50 milhões de usuários em todo o mundo, que nem eu falei para vocês, é muito utilizado hoje no mundo, tá? Ele é concorrente direto com o Microsoft Exchange, tá? Concorrente diretíssimo e, lógico, não puxando a bola aí pro lado open source e tudo mais, mas para mim ele é muito melhor que o Exchange, tá? Não que o Exchange seja ruim, mas sendo open source e gratuito, é uma vantagem muito grande em relação ao Exchange, tá? E o código-fonte, né, do Zimbra Collaboration Suite, tá, é disponibilizado sobre a licença YPL, que é a Yahoo Public License, tá, que é praticamente uma GPL. Legal, pessoal? Então não fique com o pé atrás, pode-se usar o Zimbra tranquilamente, que ele vai aguentar o teu ambiente corporativo tranquilamente, tá? Bom, quais são as vantagens de se usar o Zimbra, né? Por que eu devo usar o Zimbra? Quais as vantagens que isso vai me dar? Bom, o Zimbra, ele engloba vários projetos open source num único pacote, tá? Então, com um único pacote, ele já engloba o servidor Postfix, né? O servidor MTA Postfix, o servidor de banco de dados MySQL, o OpenLDAP, né? Para fazer a integração aí com o LDAP, o Apache Tomcat, é escrito em Java ou em versão HTML, se você quiser uma versão do Zimbra mais leve, tá? Então, uma das vantagens é que ele engloba vários projetos open source num único pacote, né? Visto nos slides anteriores, eu não preciso instalar um por um, tá? O Zimbra com um único pacote instala tudo direto para mim, tá? Bom, além de e-mail, ele conta também com contatos, agenda, compartilhamento de arquivos, mensageiro instantâneo e muito mais, tá? Então, ele não é simplesmente um servidor de e-mail, por isso o nome Suite Colaborativa, tá? Ele não é só um servidor de e-mail, ele é um servidor também para gerenciar contatos, gerenciar agenda, gerenciar tarefas, tá? Ele possui um servidor de compartilhamento de arquivos também. Muitas empresas na qual eu dou consultoria, eles até cancelam o Samba, até cancelam o servidor Windows de compartilhamento de arquivos para usar o compartilhamento de arquivos do Zimbra, que é excelente, tá? Ele possui mensageiro instantâneo integrado e possui também os inlets, né? O que são os inlets? São apps dentro do Zimbra, né? Você pode baixar apps para o Zimbra. Então, além de um mensageiro instantâneo, o Zimbra conta também com o Skype dele, né? Assim, o Skype entre aspas, né? Chamadas de vídeo e tudo mais. Então, o seu servidor de e-mail ele fica muito poderoso através dos inlets, que são apps do Zimbra, tá? Então, se a gente for comparar aí servidores passados, né, da instalação antiga que a gente viu nos slides anteriores, não possui nada disso, não possui contato, não possui agenda, não possui compartilhamento de arquivos, não possui mensageiro instantâneo. Então essa é uma das grandes vantagens do Zimbra, tá? Ele é uma suíte colaborativa por causa disso. Você pode compartilhar arquivos, pode compartilhar contatos, você pode compartilhar agenda com um funcionário do trabalho, você pode agendar tarefas para o seu funcionário através do Zimbra, tá? Então é por isso o nome suíte colaborativa, tá? Ele não é só um servidor de e-mail, como muita gente pensa que é, tá?
Então, de acordo com o tópico 1 aí, né, ele possui uma fácil instalação. Por quê? Porque em um único pacote ele conta com todos os outros pacotes necessários para a instalação dessa suíte colaborativa, né? Então a instalação é bem simples. Na verdade, você vai executar apenas um comando de texto, né? O resto você segue tudo completando com o que você deseja, tá? A manutenção é muito simples. Por quê? Porque ele mesmo possui uma ferramenta web, né? Para manutenção, né? A área administrativa dele é a web, então a manutenção é simples de se fazer, tá? E a administração mais simples ainda, por causa dessa área administrativa, né? Web, que a gente pode falar aí que 90% do servidor de e-mail a gente consegue administrar por essa área web aí, escrito em Java, PHP e tudo mais. A outra parte, nas outros 10% da administração, a gente usa com os comandos básicos que a gente vai ver numa das nossas últimas aulas do curso, tá? Que são comandos bem fáceis e bem simples, né, de se fazer, e que você pode automatizar muitas coisas no Zimbra, tá? Ele foi projetado, né, para grandes organizações corporativas, que nem foi dito no slide anterior, então podem ficar tranquilos, tá? Essa é uma grande vantagem do Zimbra, ele foi feito para isso, tá? O controle dele de mensagens, envios de mensagens e tudo mais é muito bem feito, tá? Muito bem configurado, já vem pré-configurado, muito bem feito, tá? E uma das principais vantagens, né? Ele é open source, né? De código aberto e free, né? Ele é grátis, gratuito pra gente, tá? Então, essa é a lista das grandes vantagens aí que a gente tem do Zimbra, tá? Da suíte colaborativa Zimbra. Bom, pessoal, então a gente encerra esse primeiro vídeo aí com essa parte introdutória, né, do Zimbra e tudo mais. E no próximo vídeo nós veremos os pré-requisitos e a instalação, como ela vai ser feita. Tá legal? Então, é só acompanhar o próximo vídeo, pessoal, para a gente ver esses pré-requisitos e a instalação em si, tá? Obrigado.